Pessoal, quero citar dois pontos aqui para falar do Atlético. Eles acabam até se mesclando. Primeiro ponto, o Atlético ele vai ser um time bem diferente no Atletiba, né? O Atlético, e até a gente falou sobre isso, né? O Atlético, vez por outra nessa temporada, ele teve que colocar o seu elenco à prova. Na maioria das vezes o elenco resistiu, mas em momentos-chave, né, contra o Bolívar na Libertadores, contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Atlético sentiu algumas carências. Agora, especialmente sem o Vitor Roque, sem o Madison possivelmente por mais alguns jogos, e sem o Vitor Bueno especificamente e o Pablo pro Atletiba, como é que o Wesley Carvalho pode montar o time? Para mim, um jogador é certo, o Alex Santana. Ele merece ser titular. Há quem possa dizer que ele entra melhor durante o jogo do que começa jogando. Pois bem, mas de qualquer maneira, por tudo que ele vem fazendo na temporada e pelo que ele jogou na quinta-feira, ele tem que ser o titular. Ainda mais que sem o Vitor Bueno, que está fora. Na lateral direita, Bruno Pérez, não vai haver nenhum tipo de surpresa. E aí, na vaga do Pablo, que seria do Vitor Roque. O Vitor Roque está fora da temporada, o substituto é o Pablo também está suspenso. Arrisco-me a dizer que vai jogar o Rômulo. É a melhor opção? Eu acho que o Rômulo, um próprio Canóbio mais à frente, o William, são todas opções que o Atlético poderia ter, cada uma bem diferente do Vitor Roque. Dentro das características que o Atlético vai precisar para o Clássico, eu acho que o Rômulo talvez seja um jogador que talvez cumpra mais essa ideia do que o William, por exemplo. O Rômulo é mais ágil, né? Passada larga, mais jovem, essa coisa toda. E ele vai talvez se encaixar melhor com o jeito do Atlético jogar, porque a gente viu na quinta-feira como o Pablo já não conecta taticamente com o time do Atlético, porque o Atlético se acostumou ao Vitor Roque, que é um definidor, mas que também é um jogador de muita velocidade, e ele entra nesse ritmo do Atlético. Então vai precisar de alguém que consiga, talvez não com a mesma velocidade do Vitor, mas com a agilidade que até o biotipo dele pode trazer, a opção pelo Rômulo. Então daí ficaria mais ou menos assim, com Eric, Fernandinho, Alex Santana, Zapelli, Canóbio e Rômulo. Segundo ponto, até o nosso querido Luiz Corman citou, sigam o Luiz Corman, eu vou tentar colocar aqui, eu vou ver se eu aprendo para colocar aqui o link do Luiz Corman no Palavra de Atleticano. Ele falou sobre a correlação, e o Paulo do Atlético Mil Grau também acabou falando sobre isso, a correlação entre lesões e o fato do Atlético ter jogado desde o início da temporada com os titulares. Eu penso o seguinte, tá calor, gente, vou falar para vocês, mas eu penso da seguinte forma, eu acho que a utilização dos titulares não pode ser colocada como um agravador ou um aumentador, um potencializador do risco de lesões. Eu acho que o Atlético conseguiu, inclusive, ter uma campanha muito mais sólida na primeira fase da Libertadores por conta disso. Há quem vai dizer, olha, mas o Atlético começava a temporada em março, classificava-se às vezes na Bacia das Almas, na fase de grupos, e rendia muito bem depois. Mas esse rendia muito bem depois também era um risco, porque poderia pegar o Atlético uma jornada mais complicada, como teve com o River, como teve com o Boca na Libertadores, e não dar certo. No ano passado deu muito certo, né? Mas também, né, dentro dos parâmetros Luiz Felipe Scolari. Então, eu vejo que, assim, algumas lesões, por exemplo, do Vitor Roque, não é por conta do que aconteceu, de ter começado a jogar na temporada, e a maioria dos titulares do Atlético, talvez aí cerca de 10 ou 15% dos jogos não jogou. Sem contar as lesões. Fernandinho, Thiago Heleno, Pablo, o Alex Santana, Christian, essa coisa toda. É que agora ficou todo mundo no mesmo balaio, porque tem muita gente fora. Mas eu não vejo isso como um problema. O Atlético fez uma decisão correta ao colocar os titulares, não sei se repetirá ela no ano que vem, tanto que conseguiu ter uma boa campanha na fase de grupos, foi eliminado não pela parte física, mas por erros táticos do Wesley Carvalho contra o Bolívar e contra o Flamengo. O Flamengo ainda tecnicamente tem um time superior, mas o Atlético está aí, vivo, forte, na luta pelo G4. E agora vai ter mais uma vez seu elenco colocado à prova. Um abraço.